A escravidão é um marco muito triste na história não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Hoje tentaremos entender um pouco sobre a origem da escravidão, e veremos que ela foi muito pior do que imaginamos. Por volta de 1830, José Francisco dos Santos, um escravo na Bahia, conquistou sua liberdade. Após anos de trabalho forçado, José obteve sua carta de alforria, seja comprando ou a recebendo de um amigo rico. Finalmente, ele estava livre do sistema que o arrancou de sua terra natal na África, levando-o em um navio imundo para uma terra desconhecida. José havia trabalhado como alfaiate, ganhando o apelido de Zé Alfaiate. No entanto, ele decidiu mudar seu destino e ingressar no mesmo comércio que o vitimou: o tráfico de escravos. José retornou à África e se tornou traficante de escravos, casando-se com uma das filhas de Francisco Félix de Souza, o maior comerciante de escravos da África Atlântica. Ele enviava ouro, escravos e azeite de dendê para diversos portos na América e na Europa. O fotógrafo e etnólogo Pierre Verger descobriu, com o neto de Zé Alfaiate, uma coleção de 112 cartas escritas pelo ex-escravo. Essas cartas, enviadas entre 1844 e 1871, tratavam de negócios com Salvador, Rio de Janeiro, Havana, Bristol e Marsella. Em uma carta datada de 22 de outubro de 1846, enviada a um comerciante na Bahia, Zé Alfaiate relata os desafios de marcar escravos com ferro incandescente, um dos atos mais cruéis da escravidão. Vou usar uma linguagem moderna para ficar melhor entendido. Ele escreveu: por esta goleta embarquei por minha conta em nome do Senhor Joaquim de Almeida, 20 escravos, sendo 12 homens e 8 mulheres, com a marca 5 no seio direito. Eu vos alerto que a marca que vai na listagem geral é V, no seio, mas, como o ferro quebrou durante a marcação, não houve então outro remédio senão marcar com ferro 5. Embora alguns possam especular que Zé Alfaiate entrou no tráfico de escravos por vingança, repetindo com outros o que ele próprio sofreu, é mais provável que ele visse no comércio de escravos uma oportunidade comum e aceita para ganhar dinheiro, assim como costurar ou exportar azeite. A prática de capturar e vender povos inimigos já era comum na África há muito tempo. Com o tráfico transatlântico, as incursões para capturar escravos aumentaram, assim como os lucros de reis, nobres e cidadãos comuns africanos envolvidos no comércio. A dupla personalidade da África em relação ao tráfico de escravos muitas vezes se manifestava em indivíduos como Zé Alfaiate. Ex-escravo e traficante, ele foi ao mesmo tempo vítima e carrasco da escravidão. No Brasil, muitos escravos tiveram que se adaptar a uma nova vida, mas mantiveram costumes africanos. Nas vilas da Corrida do Ouro em Minas Gerais e nas fazendas de tabaco na Bahia, africanos e seus descendentes também escravizavam. Como um pedaço da África, o Brasil cristão e de língua portuguesa abrigava reis africanos em exílio, embaixadores negros interessados em negociar o preço de escravos e até filhos de nobres africanos que vinham estudar na Bahia. Esses fenômenos ilustram uma metáfora usada por Joaquim Nabuco no livro O Abolicionismo. O tráfico negreiro criou uma união entre as fronteiras brasileiras e africanas, como se a África tivesse estendido seu território alguns milhares de quilômetros. Nabuco escreveu: lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o habitat da raça negra das margens do Congo e dos Zambésias do São Francisco e do Paraíba do Sul. Com os mais de 4 milhões de escravos trazidos forçosamente para o Brasil, veio também a cultura africana. Na década de 1990, quando os historiadores começaram a valorizar mais a influência da cultura africana na escravidão brasileira, os estudos sofreram uma revolução. Em obras como Em Costas Negras, publicada em 1997 pelo historiador Manolo Florentino, os negros deixaram de ser vistos como vítimas passivas, reconhecendo-se que muitas vezes agiam por escolha própria. Em reação à visão reificadora do africano sugerida pelos estudos das décadas de 1960 e 1970, os historiadores começaram a mostrar o negro como sujeito da história, protagonista da escravidão, ainda que não aquilombado, ou mesmo cúmplice do cativeiro, escreveu o historiador Ronaldo Vainfas. Esta nova corrente de estudos revelou personagens diferentes dos pares tradicionais, senhor cruel, escravo rebelde ou senhor camarada, escravo submisso, como menciona o historiador Flávio dos Santos Gomes. Também trouxe à tona histórias que podem parecer desconfortáveis para algumas minorias e movimentos sociais. No auge de seu poder, o rei africano Kosoko, de Lagos, atual capital da Nigéria, decidiu enviar 3 de seus filhos para um intercâmbio estudantil no outro lado do Atlântico, provavelmente em um navio negreiro cheio de escravos vendidos por ele. Na Bahia, os irmãos foram acolhidos por um comerciante amigo do rei. Segundo Benjamin Campbell, cônsul inglês em Lagos, os 3 foram muito bem tratados na Bahia,
como se fossem príncipes. Eles retornaram para casa em 28 de agosto de 1850, batizados com nomes cristãos, Simplício, Lourenço e Camílio, e elogiaram a hospitalidade dos brasileiros. Viagens como essa não eram incomuns durante o período da escravidão. Algumas décadas antes, em 1781, o príncipe Guinguim foi levado ao Brasil para ser educado, conforme relatado por Pierre Verger. Ele foi embarcado num navio português, acompanhado de 20 escravos para garantir sua subsistência. Zumbi, um dos maiores heróis negros do Brasil e cujo dia de morte é comemorado como Dia da Consciência Negra, ordenava a captura de escravos de fazendas vizinhas para trabalharem forçados no Quilombo dos Palmares. Ele também sequestrava mulheres e executava aqueles que tentavam fugir do Quilombo. Esta informação, embora incômoda para alguns hoje, revela a complexidade do contexto histórico. É bem provável que Zumbi possuía escravos. Sabe-se pouco sobre Zumbi. Há até especulações sobre seu verdadeiro nome ser Zambi. No entanto, é certo que ele viveu no século XVII. Naquela época, possuir escravos era comum para aqueles próximos ao poder, especialmente líderes de povos de influência africana. Desde a antiguidade, humanos guerreavam, capturavam e vendiam escravos. Até o século XIX, em Angola e no Congo, de onde vieram muitos dos africanos que povoaram Palmares, os sobás utilizavam escravos em suas coortes e invadiam povoados para capturar pessoas. O sistema escravocrata começou a ruir com o iluminismo na Europa e nos Estados Unidos, baseando-se na ideia de direitos iguais para todos. Surgiram a Declaração dos Direitos da Virgínia, em 1776, e os primeiros protestos populares contra a escravidão na Inglaterra. Os abolicionistas apareceram um século após Zumbi, a 7.000 quilômetros da região onde o Quilombo dos Palmares foi construído. É difícil acreditar que, no meio das matas de Alagoas, Zumbi tivesse antecipado o espírito humanista europeu ou os ideais da Revolução Francesa. Os poucos relatos de testemunhas indicam que o Quilombo se parecia com um povoado africano, com hierarquia rígida entre reis e servos. Os moradores chamavam o lugar de Nola Janga, em referência aos reinos do Congo e de Angola, significando Novo Reino ou Novo Sobado. Ganga Zumba, tio de Zumbi e primeiro líder do Quilombo dos Palmares, provavelmente descendia de Imbangalas, guerreiros da África Centro-Ocidental. Os Imbangalas viviam em vilarejos fortificados e partiam para saques e sequestros em povoados vizinhos, recrutando garotos para transformá-los em guerreiros e capturando adultos para troca por ferramentas e armas com os europeus. Algumas mulheres conquistadas se tornavam esposas dos guerreiros. As práticas dos Imbangalas tinham o propósito de aterrorizar a população e encorajar habilidades marciais, bravura na guerra, lealdade ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco, afirma o historiador americano Paul Lovejoy. Essas práticas incluíam a morte de escravos antes da batalha, canibalismo e infanticídio. A dedicação a guerras e sequestros fez dos Imbangalas grandes fornecedores de escravos para a América. Lovejoy estima que 3/4 dos cerca de 1,7 milhão de escravos embarcados entre 1500 e 1700 vieram da África Centro-Ocidental, principalmente do sul do Congo. Quando a aliança com os portugueses se quebrava, os guerreiros também eram escravizados. Foi provavelmente assim que os pais ou avós de Zumbi chegaram ao Brasil. Entre os soldados que lutaram para derrubar o Quilombo de Palmares, o que mais impressionava, além da força militar dos quilombolas, era a organização política. Segundo o capitão holandês João Blaer, que lutou contra o Quilombo em 1645, todos os quilombolas eram obedientes a Ganga Zumba, seu rei e senhor. Ele tinha palácio, casas para sua família, guardas e oficiais, sendo tratado com todas as honras de um rei. Os que chegavam à sua presença ajoelhavam-se e batiam palmas em sinal de respeito, chamando de majestade e obedecendo com admiração. Não há relatos de que os moradores de Palmares cometessem infanticídio ou canibalismo, mas há diversos relatos de ataques a camponeses, sequestros de homens e mulheres e vilarejos fortificados. Para obter escravos, os quilombolas realizavam pequenos ataques a povoados próximos. Os escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos Palmares, eram considerados livres, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos, afirma Edson Carneiro em seu livro Quilombo dos Palmares, de 1947. No Quilombo, os moradores supostamente tinham mais liberdade do que fora dele, mas viver ali era uma decisão irreversível. Quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos no encalço e, uma vez pegados, eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor, descreve o capitão João Blaer. Há evidências de que os palmaristas cobravam tributos, em mantimentos, dinheiro e armas, dos moradores das vilas e povoados.
Quem não colaborasse poderia ter suas propriedades saqueadas, suas plantações incendiadas e seus escravos sequestrados, afirma o historiador Flávio Gomes em seu livro Palmares. Embora não possamos ter certeza absoluta de que a vida no Quilombo era exatamente assim, os vestígios e o contexto da época sugerem que sim. A imagem de Zumbi mudou significativamente nas décadas de 1950 a 1980, graças aos historiadores marxistas como Décio Freitas, Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura. Eles retrataram Zumbi como um líder comunista que dirigia uma sociedade igualitária. Para esses historiadores, enquanto fora do Quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar, faltava comida e havia classes sociais opressoras e oprimidas. Em Palmares, não existiam tais desníveis sociais. Plantavam-se diversos alimentos, resultando em abundância de comida. Nesta bibliografia de viés marxista, há um esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classes na história do Brasil, afirma a historiadora Andressa Barbosa dos Reis em um estudo de 2004. A obra do jornalista gaúcho Décio Freitas foi ainda mais criativa na elaboração da imagem de Zumbi. Em seu livro Palmares, A Guerra dos Escravos, Décio afirma ter encontrado cartas que mostram que Zumbi cresceu num convento de Alagoas, onde recebeu o nome de Francisco e aprendeu latim e português. Aos 15 anos, ele teria partido para o Quilombo atendendo ao chamado do seu povo. No entanto, Décio nunca mostrou essas cartas aos historiadores que pediram para vê-las, levantando suspeitas sobre sua autenticidade. Essa mesma suspeita recaiu sobre outro livro de Décio, O Maior Crime da Terra. O historiador Cláudio Pereira Elmir procurou por 5 anos algum vestígio dos registros policiais citados por Décio, mas não encontrou nenhum. Tenho razões para acreditar que ele inventou as fontes e que pode ter feito o mesmo em outras obras, afirmou Cláudio em 2008. Mesmo assim, o nome de Francisco, inventado por Décio Freitas, consta até hoje no livro dos Heróis da Pátria da Presidência da República. A historiografia marxista também elevou Zumbi a uma posição de maior importância do que Ganga Zumba, seu antecessor. Enquanto Zumbi é lembrado como herói da resistência, Ganga Zumba é visto como traidor por ter feito um acordo de paz com os portugueses em 1678. Recebido em Recife quase como chefe de Estado, Ganga Zumba prometeu ao governador de Pernambuco mover o Quilombo para um lugar mais distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares. Em troca, os portugueses deixariam de atacar o Quilombo. Os historiadores marxistas consideraram a promessa de entregar os negros uma traição, algo que Zumbi teria se recusado a cumprir. A ele, Zumbi, foram associados os valores da guerra, da coragem, do destemor e principalmente a postura de resistir continuamente às forças coloniais, conta a historiadora Andressa dos Reis. Esta visão de Freitas foi a imagem do Quilombo e de Zumbi que se cristalizou nas décadas de 1980 e 1990. Os poucos documentos do período não são bastante para dizer que Zumbi agiu diferente de Ganga Zumba e foi mesmo contra o acordo de paz. Se foi, pode ter agido contra o próprio Quilombo, provocando sua destruição. Acordos entre comunidades negras e os europeus eram comuns na América Latina, e nem sempre os quilombolas cumpriram a promessa de devolver escravos. No Suriname, o quilombo dos negros chamado Saramacais respeitou o acordo de paz com os holandeses. Esse grupo, que o historiador americano Richard Price considera a experiência mais extraordinária de quilombos no Novo Mundo, conseguiu manter o povoado protegido dos ataques europeus. Tem hoje 55 mil habitantes. Em 1685, na tentativa de fazer um acordo de paz com o Quilombo, o rei de Portugal mandou uma mensagem para Zumbi. Um trecho. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção. Hoje em dia relacionamos negros e escravos porque a escravidão africana foi a última. Essa relação tem uma história muito recente. Houve um tempo em que escravos lembravam brancos de olhos azuis. A própria palavra escravo vem de eslavos, os povos do leste europeu constantemente submetidos à vontade de germanos e romanos bizantinos na Alta Idade Média. Brancos europeus também foram escravizados por africanos. Entre 1500 e 1800, os reinos árabes do norte da África capturaram de 1 milhão a 1.250.000 escravos brancos, a maioria deles do litoral do Mediterrâneo, segundo um estudo do historiador americano Robert Davis, autor do livro Christian Slaves, Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos. Escravidão branca no Mediterrâneo, na costa da Berbéria e na Itália, de 1500 a 1800. Vamos continuar a nossa terrível história. O livro Mulheres Negras do Brasil, de Chuma Chumaher e Érico Vital Brasil,
lançado em 2007 com patrocínio do Banco do Brasil e da Petrobras, aborda as mulheres negras livres de Minas Gerais no século XVIII. Embora a obra reúna belas imagens da época, deixa de fora uma informação essencial. Muitas negras, após conseguirem economizar para comprar sua alforria, adquiriram escravos para si próprias. A corrida do ouro em Minas Gerais no século XVIII transformou pequenas vilas rurais em cidades movimentadas. Cidades como Mariana, Diamantina, Sabará e Vila Rica, atual Ouro Preto, ficaram repletas de aventureiros e mineiros enriquecidos. Entre 1700 e 1760, 1 em cada 4 portugueses vieram ao Brasil, quase todos para Minas Gerais. O ouro descoberto fez as cidades prosperarem, com hospedarias lotadas, tabernas e armazéns se multiplicando, e vendedores disputando espaço nas ruas. Nesse novo ambiente urbano, havia oportunidades para muitos, incluindo escravos e escravas. As escravas vendiam doces e refeições nas lavras de ouro para os garimpeiros, conseguindo economizar para comprar sua carta de alforria e se tornarem livres. Algumas ganhavam a liberdade por herança, quando o dono morria ou voltava para Portugal. Em 1731, a ex-escrava Lauriana recebeu do testamento de seu antigo dono o sítio onde moravam. Antônio Ribeiro Vaz, falecido em 1760 em Sabará, libertou seus 7 escravos e deixou-lhe sua casa e todos os bens. Em liberdade, essas mulheres tinham mais tempo e ferramentas para ganhar dinheiro. Contando com escravos como mão de obra barata, algumas fizeram fortuna. Isabel Pinheira, uma angolana, deixou 7 escravos em seu testamento de 1741. Na década de 1760, a baiana Bárbara de Oliveira possuía vários imóveis, joias, roupas de seda e escravos, uma fortuna para a época. Apesar de serem livres e ricas, as negras forras não se tornaram parte da elite. Continuaram a enfrentar o estigma racial. No entanto, desfrutavam de uma autonomia maior que as mulheres brancas, que ficavam em casa sob o domínio dos maridos. As negras forras circulavam livremente, conversando e tocando a vida de forma independente. No livro Escravos e Libertos nas Minas Gerais do século XVIII, o historiador Eduardo França Paiva destaca o caso de Bárbara Gomes de Abreu e Lima. Dona de um casarão em frente à igreja matriz de Sabará, Bárbara possuía 7 escravos e parcerias comerciais com empresários e políticos. Seu testamento indica que ela revendia ouro e controlava negócios em diversas cidades de Minas e da Bahia. Sua herança incluía joias e artefatos de metais preciosos, além de roupas de seda. Nem todas as negras tiveram tantas riquezas e influência quanto Bárbara, mas, como observa Paiva, ela representava, certamente, um modelo a ser seguido por outras escravas libertas. Donas de escravos como qualquer outro senhor colonial, essas negras forras também praticavam atos cruéis. A separação de famílias escravas, por exemplo, era comum. Em seu testamento de 1753, Luísa Rodrigues decidiu vender 2 dos 4 filhos de sua escrava Leonor, concedendo alforria a um dos outros 2, provavelmente para compensar a separação. Negros em todo o país, e não apenas as mulheres, possuíam escravos. Em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, no final do século XVIII, 1/3 da classe senhorial era negra. Isso acontecia na Bahia, em Pernambuco, entre outros, escreveu o historiador José Roberto Pinto de Góes. O historiador americano Bert Barickman, analisando registros de posse de escravos em vilas rurais ao redor de Salvador, descobriu que negros eram uma parcela considerável dos proprietários de escravos. Em São Gonçalo dos Campos, pardos e negros alforriados possuíam 29,8% dos cativos. Em Santiago do Iguape, 46,5% dos escravos eram propriedade de negros. Também houve casos de escravos que se tornaram traficantes, como Zé Alfaiate. Entre os negros que, depois de livres, retornaram à terra natal e formaram a comunidade de brasileiros no Daomé, atual Benim, muitos passaram a vender pessoas. João de Oliveira voltou à África em 1733, após adquirir liberdade na Bahia, e abriu 2 portos de venda de escravos. Joaquim de Almeida, ex-escravo, tinha casas no Brasil e na África, e financiou a construção de uma capela no Benim. Não há motivo para ativistas do movimento negro ignorarem os escravos que se tornaram senhores. Hoje, ninguém deve ser responsabilizado pelo que os antepassados fizeram. Para um brasileiro descendente de africanos, é mais gratificante imaginar que seus ancestrais não foram apenas vítimas passivas. Tratar os negros apenas como vítimas indefesas, como afirmou o historiador Manolo Florentino, dificulta o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura que está sendo maltratada o tempo todo, sempre faminta, maltrapilha.
É uma pena que historiadores comprometidos com a causa negra ou patrocinados por estatais omitam esses personagens. Infelizmente, nossa história foi muito modificada em prol da divisão do nosso povo. É a famosa tática de dividir para conquistar. Um povo unido jamais será vencido. Do outro lado do Atlântico, na vastidão do deserto do Saara, um traço negro se movimenta lentamente. Em fila indiana, 2.000 escravos são conduzidos para o norte da África. Presos uns aos outros com forquilhas no pescoço, eles carregam, ao lado de camelos, sacos de ouro, algodão, marfim e couros. Meses antes, soldados de uma nação vizinha invadiram sua cidade, matando quase metade dos moradores. Os sobreviventes agora marcham sob o sol escaldante do Saara, transformados em mercadoria. Em poucas semanas, chegarão aos castelos de reis árabes, onde as mulheres se tornarão concubinas e os homens, trabalhadores forçados. A escravidão era um traço comum entre as diversas culturas africanas, quase uma regra para os reis terem escravos eunucos, escravas domésticas e dezenas de mulheres que também possuíam serviçais. As caravanas de comércio escravo existiam muitos séculos antes da chegada dos europeus à costa oeste da África. No século VIII, logo após a colonização árabe no norte da África, africanos ao sul do Saara começaram a atravessar o deserto para vender algodão, ouro, marfim, principalmente, escravos aos árabes. Na viagem de volta, as caravanas traziam sal, joias, objetos metálicos e tecidos para os reis africanos. O historiador americano Paul Lovejoy afirma: a escravidão já era fundamental para a ordem social, política e econômica de partes da savana setentrional, da Etiópia e da costa oriental africana havia vários séculos antes de 1600. A escravização era uma atividade organizada, sancionada pela lei e pelo costume. Os cativos eram a principal mercadoria do comércio, incluindo o setor de exportação, e eram importantes na esfera interna, não apenas como concubinas, criados, soldados e administradores, mas também como trabalhadores comuns. 6 grandes rotas ligavam as nações ao sul do Saara aos povos árabes do norte. 3 saíam do Império de Gana, no oeste da África, rumo a Marrocos e Argélia. Uma ligava o Chad à Líbia, e outras 2 seguiam, pelo rio Nilo, das terras sudanesas até o Egito. Como há poucos registros dessa época, os historiadores não sabem ao certo quantos escravos foram vendidos através do Saara, mas concordam com a estimativa de milhões. Para o historiador Luiz Felipe de Alencastro, foram cerca de 8 milhões de pessoas. O historiador americano Patrick Manning estima que só as rotas transsaarianas movimentaram 10.000 escravos por ano, 1 milhão de escravos por século. Paul Bairoch, somando as caravanas transsaarianas e orientais até o fim da escravidão, estima que 25 milhões de escravos foram comercializados, mais que o dobro do número levado às Américas, geralmente estimado em 12 milhões de pessoas. Com a venda de escravos, alguns reinos africanos se tornaram impérios, como o Reino de Kano, na atual Nigéria. Quando os portugueses chegaram à região em 1471, para comprar ouro diretamente da fonte em vez de obtê-lo através de intermediários árabes, Kano já prosperava havia um século graças à venda de ouro, escravos, sal e couro. Em outras regiões, a escravidão era tão enraizada que camponeses pagavam impostos ao Estado Central usando escravos como moeda. O Império Ashanti, que se estendia de Gana à costa do Marfim e Togo, cobrava impostos das regiões conquistadas dessa forma. Somente o pagamento de tributos era da ordem de 2.000 escravos por ano por volta de 1820, escreveu Paul Lovejoy. Para conseguir ouro nessa região, os portugueses precisavam negociar escravos como moeda de troca. Entre 1500 e 1535, compraram cerca de 10.000 cativos no Golfo do Benim para trocá-los por ouro na própria África. Se os reinos africanos já eram ricos com a venda de escravos para os árabes, lucraram ainda mais com o comércio pela costa atlântica. Trocando pessoas por armas, o reino de Ashanti expandiu seu território. O rei Oseikvame, graças ao comércio de escravos, possuía palácios luxuosos e estradas bem cuidadas ligando as cidades de seu império centralizado. Outro exemplo bem documentado é o reino do Daomé, no atual Benin, entre Togo e Nigéria. No século XVIII, o Daomé tinha um estado com burocracia militar, estradas, pontes vigiadas por guardas e cidades com até 28.000 habitantes. Nessa região e em muitos outros reinos, os próprios africanos operavam o comércio de escravos. A dominação europeia se restringia a fortes no litoral, de onde os europeus só podiam sair com autorização dos funcionários estatais, sempre acompanhados por guardas. O rei controlava o preço dos escravos e podia, repentinamente, expulsar os europeus e fechar o país ao comércio estrangeiro. Também tinha o poder de punir os brancos que o irritassem, como fez em 1801,
quando o rei Adandosa mandou embarcar Manuel Bastos Varela, diretor do forte português em Ajudá, nu e amarrado para o Brasil. O soberano do Daomé podia se queixar diretamente à rainha portuguesa. Em 1795, o rei Agongo escreveu à rainha Maria I, reclamando do diretor do forte português, Francisco Antônio da Fonseca e Aragão, por negligenciar suas obrigações e focar apenas em aumentar suas próprias finanças. O príncipe Dom João, futuro Dom João VI, respondeu aceitando demitir o diretor e pedindo desculpas por não enviar uma galé carregada com ouro e prata, como solicitado pelo rei africano, explicando que as circunstâncias não permitiam no momento. Para se comunicar com os portugueses, o rei do Daomé utilizava escravos portugueses em seu séquito, geralmente marinheiros capturados em ataques a vizinhos. Se Portugal não pagasse pelo resgate, esses escravos serviam ao rei como intérpretes e escrivães, aproveitando as cartas para incluir mensagens secretas de socorro. Em uma carta de 1804, o escrivão Inocêncio Marques de Santana pediu ajuda a Dom João. Eu, escrivão deste cruel rei, que aqui me acho há 23 anos fora dos portugueses, vossa magnificência queira perdoar meu grande atrevimento. Intérpretes brancos ajudavam em viagens diplomáticas. Entre 1750 e 1811, embaixadores africanos foram à Bahia e a Portugal negociar preços de escravos e pedir monopólio de venda aos portugueses. Pierre Verger relata 4 viagens diplomáticas de enviados do rei do Daomé, 2 dos reis de Onim, Lagos, e outra do chefe de Ardra, Porto Novo. Tanto no Brasil quanto em Portugal, os diplomatas eram recebidos com luxo. A partir de 1795, 2 diplomatas do Daomé passaram quase 2 anos sob os cuidados portugueses, um deles batizado como João Carlos de Bragança. A imagem mais repetida da escravidão é a do negro sendo chicoteado em uma grande fazenda por um carrasco sádico, enquanto outros assistem cabisbaixos, e na Casa Grande, um coronel branco sorri satisfeito. Castigos violentos como esses eram comuns nas grandes plantações de cana-de-açúcar do Nordeste, descritas por Gilberto Freire, onde predominava a monocultura de exportação. Na mesma região, outra cena também era possível. Antes do amanhecer, o senhor, seu filho e um escravo, todos pardos ou negros, já estavam com a enxada na mão a caminho da roça. Só os 3 cuidavam da pequena plantação de fumo e mandioca, trabalhando até o começo da noite. No livro Um Contraponto Baiano, o historiador americano Bert Barickman defende que cenas de trabalho conjunto entre senhores e escravos ocorriam até mesmo no recôncavo baiano, uma região de grandes plantações de cana-de-açúcar. Em fazendas de Nazaré das Farinhas, São Gonçalo dos Campos e Santiago do Iguape, em média 59% dos senhores possuíam até 4 escravos. Apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos e somente 1% possuía mais de 60. Embora não saibamos exatamente como senhores e escravos viviam nessas pequenas fazendas, alguns registros oferecem uma ideia. Barickman baseia-se na peça de teatro Juiz de Paz na Roça, escrita por Martins Pena em 1838. Na peça, o senhor e seu único escravo trabalham juntos, voltam para casa reclamando do cansaço e jantam lado a lado. O senhor, descreve Barickman, nem na roça, onde maneja uma enxada, nem à mesa de jantar, onde come com as mãos e depois lambe os dedos, poderia se passar por um grande e altivo senhor do tipo descrito por Gilberto Freire. O comércio direto para o Brasil atraía nobres africanos à política interna do reino português. Em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Obal Zenvede, do Benim, e Ologun Ajan, de Lagos, foram os primeiros a reconhecer a nova nação. O Brasil também servia de exílio para nobres africanos destituídos. O príncipe Frucu, do Golfo da Guiné, foi enviado a um navio negreiro por um adversário político. No Brasil, ganhou o nome de Jerônimo, mas não ficou muito tempo como escravo. Os africanos, vendo nele um príncipe, rapidamente reuniram recursos para comprar sua liberdade. Liberto, Jerônimo permaneceu em Salvador, já que não podia, sob pena de ser reescravizado, retornar ao Daomé, escreveu Alberto da Costa e Silva. 24 anos depois, com a morte de seu inimigo, Frucu voltou à África para disputar o trono do Daomé como Dom Jerônimo, o brasileiro. Os nobres africanos dependiam da venda de escravos para manter seu poder. Vendendo pessoas, obtinham armas que garantiam a expansão e domínio de territórios. Sem essa troca, teriam a soberania e a própria vida ameaçadas. Alberto da Costa e Silva observa: para as estruturas de poder africanas, a venda de escravos era essencial à obtenção de armas de fogo, munição e uma vasta gama de objetos que conferiam status e prestígio aos seus possuidores. O sistema de troca de seres humanos, geralmente prisioneiros de guerra e presos comuns ou políticos,
por armas de fogo e outros bens consolidou-se ao longo dos séculos desde o primeiro contato com os europeus na África e não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal. Alguns historiadores acreditam que o interesse de certos africanos na manutenção do tráfico de escravos era ainda maior do que o dos armadores de navios negreiros ou dos senhores de engenhos nas Américas. Para romper esse ciclo, foi necessário um elemento externo poderoso: a Inglaterra. Nos livros didáticos brasileiros, a palavra Inglaterra frequentemente evoca a palavra interesses. O livro Nova História Crítica para a 7ª série, de Mário Schmidt, aponta 3 possíveis motivos que teriam levado os ingleses a se oporem à escravidão, todos relacionados a interesses econômicos. Em 2007, jornais revelaram que os livros de Schmidt continham trechos ideologicamente carregados, como a princesa Isabel é uma mulher feia como a peste e estúpida como uma leguminosa. Outros livros didáticos contam histórias igualmente simplistas, como História e Vida, de Nelson Piletti e Claudino Piletti, que afirma: interessava à Inglaterra a formação de um amplo mercado consumidor, principalmente de produtos manufaturados. No entanto, o movimento abolicionista inglês teve uma origem mais ideológica do que econômica. Organizado em 1787 por 22 religiosos ingleses, foi um dos primeiros movimentos populares bem-sucedidos da história moderna, moldando lutas sociais do século XIX. Os abolicionistas formaram comitês e contaram com o apoio de homens comuns e defensoras do voto feminino, que distribuíam panfletos, recolhiam assinaturas e promoviam boicotes. Esses comitês arrecadavam dinheiro para propaganda, publicando discursos abolicionistas e plantas de navios negreiros que chocavam a população e incentivavam boicotes a produtos feitos por escravos. Para pressionar o parlamento britânico a votar pelo fim da escravidão, os abolicionistas apresentaram petições na Câmara dos Comuns, equivalentes a projetos de iniciativa popular no Brasil. Entre 1788 e 1800, foram apresentadas cerca de 170 petições por ano, atingindo 900 em 1810. No total, até o fim da escravidão na Inglaterra, em 1833, foram mais de 5.000 petições, cada uma com centenas de milhares de assinaturas. Esse radicalismo levou à extinção do tráfico de escravos em 1807, forçando todo o Atlântico a seguir o exemplo. A ideia de que os ingleses interromperam o tráfico de escravos para criar um mercado consumidor na América é desacreditada. Como muitos historiadores apontam, os abolicionistas eram impulsionados por ideais humanitários, não econômicos. Seymour Drescher, em seu livro Econocide, 1979, argumenta que não foi o declínio do comércio com a América que possibilitou a abolição, mas o fim da escravidão que abalou a economia britânica nas colônias americanas. Muitas das cidades mais ativas na abolição, como Manchester e Liverpool, lucravam vendendo para reinos escravistas da África e da América. Como diz o historiador Manolo Florentino, quando se trata de avaliar os motivos da pressão inglesa pelo fim do tráfico atlântico de escravos, paira nos bancos escolares do ensino médio o estigma do ocidentalismo, a crença que reduz a civilização ocidental a uma massa de parasitas sem alma, ambiciosos e insensíveis. Não podem ser levadas a sério teses que vinculam a ação britânica a imaginárias crises econômicas do cativeiro no Caribe na passagem do século XVIII para o seguinte. O tráfico seguia lucrativo e não passava pela cabeça de nenhum líder inglês sério que a demanda americana por bens britânicos pudesse aumentar com o fim da escravidão. Infelizmente, a nossa história foi cada vez mais deturpada. A escravidão foi uma mancha terrível na história do Brasil e do mundo. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a liberdade de outro homem. E, infelizmente, eles continuam usando a escravidão como meio para dividir o nosso país, pois a estratégia de dividir para conquistar foi bem aprendida pelos nossos governantes.